Ô cambada, olha só, começando aqui mais uma Palavra no Bar, comigo Jorge Andrade ou Cléo Silva, você é quem sabe. E agora eu vou passar a palavra para o meu querido Uirê Kimba, não sei, apresente-se. Salve cambada, na real não é mais um, é o primeiro A Palavra no Bar, mano. É nosso início de podcast aqui. É o primeiro. Então galera, meu apelido é Kimba. Vocês podem me chamar de Kimba, eu gosto bastante de ser chamado de Kimba. Quase não sei mais ser chamado de Uirê. Mas no site vocês me conhecem como Uirê Torquato. Mas agora como a gente tá tentando um podcast, né, esse modelo novo aí, vamos ser mais informal. Fala aí, ô Cairo. Alô, pessoal, já que é pra ser informal, não, Cairo é quando eu tô trabalhando, aqui é churros, né, vamos... E disso você não gosta, né? Não, trabalhar é pra quem é doido, né? Eu também acho. Você viu, né, o nomezinho mais normal aqui é Jorge. Um é a capital do Egito, o outro é alguma coisa indígena. Pois é, ô Rio Branco, fala pra gente aí mais um pouco, como que é... Já que é pra falar de capital, vamos aí. Porra, ô Rio Branco, fala aí pra nós. Qual que é o propósito do programa de hoje? Você foi longe no Rio Branco, tanta capital no mundo você foi citar. Rio Branco, né, velho? Caralho. Mas tá valendo, né, o Atlas aí geográfico tá valendo. O programa de hoje, meu jovem, minha jovem, é sobre educação popular. Mas o foco mesmo vai ser dado hoje pra cursinho popular. Sabe aquele cursinho preparatório, vestibular, Enem? Pois é, só que hoje a gente vai tratar de uma modalidade específica desse assunto. Cursinho popular. Com você aí, Uirê, fala um pouquinho pra gente. Uirê não, Kimba, peraí, que ele tá achando aqui a página do caderninho que ele perdeu a cola dele aqui. Umas 10 vezes, galera, eu fecho esse negócio toda hora. Mas vamos lá. Então, falando de cursinho popular, galera, o que é o cursinho popular? Mano, o cursinho popular é a mesma coisa que um cursinho pré-vestibular qualquer, tá? Ele vai te preparar pra prestar os maiores vestibulares do país aí, tá ligado? Sejam eles públicos ou privados. Qual que é a diferença, então? Pô, a primeira diferença, e são algumas, a primeira delas é que o cursinho popular, além de te dar essa educação formal, seguindo os parâmetros dos vestibulares, ele também vai estar preocupado em oferecer educação cidadã ou educação crítica. E isso é a base mais profunda do pensamento do que é o cursinho popular. Legal. Boa explanação aí, ô Irê. Ou melhor, Kimba, desculpa. Ainda tô acostumado um pouco com rádio. Nós tá formal demais aqui, né? Tá muito, velho. Que é o primeiro, entendeu? Bebemos um pouco. Tá faltando álcool nesse bar, hein? Se a palavra no bar tem que... Esse bar tá muito gourmet. Mas, ó, uma coisa que muita gente confunde, que é bom frisar, é que nem todo cursinho, por ser um projeto gratuito, vai ter uma educação popular, galera. Porque qual que é a ideia, assim? E vice-versa, né? Nem toda educação popular vai ser gratuita também. Toda definição de educação popular vai partir de um conceito, né? De uma filosofia do ensino, que é exatamente isso aí que o nosso camarada Kimba acabou de falar. Ou seja, formação cidadã. Não é simplesmente aquela decoreba, não é a indústria do vestibular, você paga caro por material didático e tudo mais, né? E financiar aí toda uma indústria de editora, de cursinho e tudo mais. É uma ideia mais voltada pro raciocínio crítico. Lógico, a ideia é você passar no vestibular, é você tirar notas altas ali naquele exame, mas não se limita a isso, não se limita a nota, não se limita a conteúdo que cai no vestibular. É bom ter uma reflexão a respeito, né? É isso mesmo, Cairo. E a fita... Caralho, por que eu tô te chamando de Cairo? Vamos lá, churros. É formalidade. Mano, a fita aqui, ó, eu nunca chamo esses caras pelo nome. É sério. Conhece há 5 anos, nunca me chamou de Cairo. Nunca chamei de Cairo na vida e agora descobriu eu tô chamando. Esses dias olhando o RG, inclusive. Mano, conheço ele há 5 anos, não sabia que o nome dele era Cairo. Mas vamos lá, tá ligado? Pra desenvolver mais essa fita do que é o cursinho popular. Bem, além dessa questão voltada para formação cidadã, e o que é a formação cidadã? Vamos lá então. O que é? Só votar? Não, mano, não tem nada a ver. Aliás, tem tudo a ver. Opa! Tem tudo a ver, mas não é só isso. Olha, né? o álcool. Oh, caramba, tá vendo? No bar, calma. Mas vamos lá, a questão é a seguinte, tem tudo a ver com isso. Mas a real é que construir um conhecimento crítico
Entendeu? Então não é só decorar. Porque, por exemplo, você entra num cursinho, você vai estudar que nem um retardado, um monte de matéria pra que você chega, faça a prova e passe. Daí passou 2 meses depois que você fez aquela prova, mano, você esqueceu 90% de tudo aquilo que você estudou. Ou seja, você jogou um tempasso fora. Entendeu? Soltou um palavrão aí, hein? É, eu Foi também por percebi. pouco. Eu tô tentando me segurar, Aqui é informal, mas nem tanto, né? A nossa plateia avisou, falou, não fale palavrão aí que vai pegar mal. É, então, senão você toma um tapão. Toma um tapão. Mas Aliás, eu gostaria de pedir uma manifestação da plateia, por favor. Plateia, dá um oi pros nossos telespectadores. Não queria que ninguém assistisse. E aí, galera, eu tô aqui pra dar risada no fundo. Grande participação Pra você da nossa que tá aí querida se Ana. ouvindo sozinho, falando, tô ouvindo esses caras falar merda. Mas você não está sozinho, a Ana está com você, viu? Tá, com certeza aqui, ó, no fundo, ouvindo tudo e dando risada de muito, né? Ela vai participar de outros podcasts aqui com a gente. É Não, que não tenho esse dúvida. é mais ou menos o nosso tema de especialidade, né? É. Porque a gente se apresentou, Fala merda, mas... né? É, falar merda, Já lógico. falei um palavrão. 2. Mas então, nós três aqui, aliás, os 3 idealizadores do A Palavra no Ar, somos os 3 historiadores, tá? Os 3 historiadores. E professores, os 3 já deram aula em cursinho popular, tá? Então a gente fala... Os 3, é. Eu dei de sociologia, né? O Kimba tá dando de história história, né, mesmo. Kimba? Você deu do quê, cara? Eu fui professor de química. Oh! O quê? E depois fui professor de história. Me ensina essa arte. Isso aqui é depois ser aí. adaptável, hein, mano? Caramba, mano. Aí tem que ser, né, gente? Educação popular é esse negócio. Em alguns casos, o professor tá aí como voluntário, tá lá por uma causa, não pelo trabalho. Lógico, querendo fazer um currículo, ganhar uma experiência, já adquirir um tempo de sala de aula, uma carga. Mas em muitos casos é isso. Pouco salário, pouco reconhecimento, muito trabalho, porque a vida é louca. Então, porque, por exemplo, a galera acha que na faculdade pública você ganha uma pá de bolsa, tá ligado? E não, mano, na real nós não ganhamos bolsa nenhuma. Tá Sinceramente, A eu bolsas. sinceramente, eu temo esse tipo de medida. Você teme o né? Temer? Eu temo. Você teme Eu o Temer? Fora temo esse Temer, tipo de fora Temer. Mas então, a questão é a seguinte, existem bolsas e tal, mas primeiro, elas são em pequenas quantidades, tá? E elas não conseguem dar conta de atender todo o público que necessita delas. É muita demanda, né? É muito. Então a galera que tem menos condição monetária, tá ligado? Que passa no vestibular, acaba tendo algumas dificuldades bem grandes aqui na faculdade. Tipo, passar o mês de macarrão, molho de salsicha, miojo, Pipoca é bom também. Pipoca eu gosto. Eu também gosto de pipoca. Vocês sabiam que eu já passei 2 semanas comendo pipoca? Você lembra? Lá naquela antiga república que nós... Eu lembro disso no meu primeiro mês de faculdade. Não foi com você, mas foi sozinho mesmo. A gente se empolga, né, com a vida da faculdade. Você assiste muito American Pie na vida, você fala, vai ter festa. É curtição. Aí você passa o resto do mês comendo pipoca. Que você dá um ligo pra mãe, a mãe fala, se vira, nego. Você liga pro pai, não tenho nada pra te ajudar. Aí você faz o quê? Come pipoca. E chora sozinho em posição fetal, abraçado com seu travesseiro. Na cama, que é lugar quente, né? É aquela música dos Raimundos, né? O reggae do maneiro. O reggae do maneiro, total. Mas então, vamos continuar aí que a gente tá perdendo o foco, né? Não, a gente tá Qual que é a ideia aí, pessoal? Vamos falar um pouquinho aqui. A gente tava comentando sobre a nossa experiência como professor em cursinho popular. O Jorge Cléo Silva, da Silva Sauro e Kimba atuaram aí no cursinho popular da Unesp Franca, o cursinho seu, né? O serviço, o que é o nome mesmo da sigla? Aí você me fode. Serviço de Educação de Extensão Universitária. Serviço de Extensão Universitária, o cursinho seu, né? Que muita gente fala, não, meu não, né? Exato. É o seu mesmo. É o dela, o da dela. Unesp. Ha. Nossa, nós tá engraçado hoje. E eu tive experiência trabalhando lá no cursinho do Champanhar, que é aqui da Prefeitura de Franca. Se você não conhece, nunca ouviu falar, ignora por completo o assunto, meu querido, você tá por fora. Porque existe muito cursinho popular nessa vida, nesse mundão de Deus.
E a gente vai comentar agora sobre alguns deles. Ou dos deuses também, né? Porque, tipo, eu curto bastante o panteão grego, o panteão egípcio, nórdico. Então, sei lá, escolhe o deus aí que você quiser, tá ligado? Não, eu só queria fazer um comentário que eu vi minha avó falando aqui. Você tá por fora, né? Você tá por fora. Nossa, que... Oh, né? Que supimpa, cara. Essa sua gira. Que pão é esse? É pra atingir todos os públicos. Se a gente passar muita gíria, o pessoal mais velho vai falar, não gostei. É verdade. Não. Tem que ter um tiozão, eu que já tô formado aqui, já sou mais velho, eu tenho que representar essa juventude aí, eu desculpo. Eu sou mais velho que você, não? Esses jovens experientes aí. Mas a idade é um estado de espírito. Não tem nada a ver com o calendário, não. Justamente, tem a ver com o calendário lunar, né? Mas bem, vamos lá então, galera. Que nem o nosso queridíssimo Churros estava falando. Então, existem vários tipos de cursinho social, tá? Um cursinho social não necessariamente vai ser oferecido por uma universidade pública. Ele pode ser oferecido por uma universidade privada, ou por uma instituição filantrópica, ou por uma ONG. Então, são vários tipos de organização que vão oferecer os cursinhos sociais, inclusive prefeituras, tá? Então, na sua cidade, provavelmente, existe alguma iniciativa de cursinho social. Tá? É lógico, você tem que pesquisar um pouco, mas não é nada muito difícil. Tem uma ferramenta muito boa pra isso, Kimba, se chama Google. Então, não sei se você conhece. Google. Eu não sei se você conhece. Puta que pariu. Ajuda. Eu tava tentando segurar os palavrão aqui, tá ligado? Mas porra. Então, o tio Google manja tudo, tá ligado? Pega lá no tio Google, você escreve cursinhos populares em sua cidade. Se tiver, vai aparecer. Se não, em alguma cidade próxima, talvez. Próxima, talvez tenha. Entendeu? E não é uma... a galera só tem difícil acesso a conhecer, entendeu? Mas, no geral, existem um bom número deles. Não é o ideal, mas existem, tá? E aquela questão... Pra quem que é o cursinho social? Pra todo mundo, galera. Entendeu? O cursinho social não tem um alvo específico. Qual é a principal diferença nessa questão? É que ele vai dar atenção pra galera que tem maior vulnerabilidade social. Tá? Conseguiu falar você viu? isso bêbado, velho. A gente treinou isso pra caramba, eu não mano. Consigo, não. Eu manjo. Muito bom. Então, quanto tempo? Pelo menos meia hora. Entendi. Mas a questão... no mínimo. Mas a questão é a seguinte. O cursinho dá preferência pra galera com maior vulnerabilidade social, tá? Mas uma pessoa, por exemplo, que tem uma condição social um pouco mais elevada, ela pode ir atrás de um cursinho social. Só que, provavelmente, o cursinho social vai falar pra ela, olha, como você tem uma condição um pouquinho melhor, você pode ajudar o nosso projeto? Claro. Tipo, você vai pagar uma mensalidade que normalmente é bem menor que os cursinhos sociais, que os cursinhos particulares, aliás, e vai ter acesso a uma educação que é tão boa ou melhor, tá? Por exemplo, existem certas regiões do estado, ou de São Paulo ou do Brasil, que os cursinhos sociais vão aprovar mais nos vestibulares em termos de porcentagem, né, do que os cursinhos particulares, tá? Aqui em Franca mesmo é um exemplo disso, né? Já ganharam, inclusive, o pessoal do cursinho de Franca, uma plaquinha da prefeitura de premiação do cursinho que mais aprovou na cidade. Né? E isso tendo em vista que existem cursinhos do Objetivo, existem outros cursinhos aqui na cidade que são cursinhos tão competitivos quanto. A gente acabou de meter um merchandising aqui, tá? Mas... Desculpa, patrocina nós! Patrocina nós, Unesp! Os caras não estão dando nem bolsa aqui. Nem bolsa, pai. Me referi ao Objetivo, né? Falamos à toa. Qual é o seu objetivo na vida, Cairo? Olha só. A gente pode fazer sem querer. De uma maneira mais... E Franca é uma cidade, nesse sentido, muito privilegiada. É uma cidade que tem um objetivo muito claro. Os caras vão achar que a gente realmente tá fazendo conteúdo patrocinado aqui, como né? eu queria, Deus. Mas aqui é uma cidade privilegiada. Contamos aqui com 3 cursinhos populares na cidade. Existem alguns rurais. Existem alguns cursinhos que é voltado para a população rural mesmo. Vou me ater apenas aos que estão aqui na região urbana, né? Nós temos o cursinho que eu trabalhei do Champanhar, que é movido aí, né, financiado pela Prefeitura de Franca. Nós temos o cursinho da Unesp, que é o projeto de extensão, um grupo de extensão
da própria instituição, né, da universidade pública. E nós temos o cursinho do IPRA, que aí é uma organização sem fins lucrativos. É o pessoal aí por conta mesmo, no trabalho, na correria deles. Filantrópica, né? Filantrópico o rolê, né? E é aquele negócio, em alguns casos o cursinho vai ser gratuito, em alguns casos há uma mensalidade, mas o que define realmente não é tanto a questão da mensalidade. Afinal, sendo pago ou não, geralmente vai ser até mais barato. É tipo assim, galera, bateu uma real pra vocês mesmo? Por exemplo, você vai fazer um ângulo da vida, você vai pagar 750 pau de mensalidade. Pelo menos, é. Fora, né? Material. Fora a apostila, contrato, se você quebrar o contrato, você paga a multa, toda aquela caralhada de coisa que ferra nós. É burocracia, desculpa, gente. Vou tentar diminuir. Mas então, a questão é a seguinte, num cursinho social, esses valores diminuem absurdamente. Mesmo para quem tem uma condição social um pouco mais privilegiada, vai pagar em torno de 150, no máximo 200 reais. Então você vê, cara, é uma diferença gritante. E outra, uma pessoa que vai fazer o cursinho social e ela tem uma condição um pouco melhor, ela vai acabar financiando o projeto, entendeu? Isso é importante também frisar. Então, tipo, e você oferece mais vagas, o cursinho tem a opção de oferecer mais vagas. Todo cursinho social funciona assim? Não. No caso do cursinho da Unesp, ele não cobra mensalidade nenhuma pra ninguém. Só que na prerrogativa dele, ele dá preferência para pessoas com mais vulnerabilidade social. Não à toa você tem um trabalho da galera do serviço social que faz toda uma análise socioeconômica e tal, sendo estes um dos fatores de acesso, né? De acesso, de classificação da galera, né? Sim, e infelizmente a gente ainda tem que trabalhar com o processo de classificação. O legal seria abarcar todo mundo, entendeu? Com certeza. Mas a nossa estrutura, que, por exemplo, a instituição né? nos fornece, ela dá uma capacidade muito pequena de alunos. Gostaríamos que fosse bem maior, mas por essas imposições da instituição e a culpa dessa prerrogativa tá na mão dos administradores públicos, né? Dos políticos safados aí que estão fudendo a nossa vida. O cara, tá ligado? Um tal de chuchu aí. Eu não vou citar ninguém diretamente, senão eu vou tomar um processo, tá ligado? Picolé de chuchu. Fala picolé de chuchu, todo mundo entende, ninguém sabe o que é. Picolé de chuchu. É um picolé de chuchu. Tá vendo? Então, ou seja, são projetos interessantíssimos que, pô, fomentam uma galera que nunca teria acesso à universidade, gente. Pô, dá apoio pra uma... É um duplo... É uma via de mão dupla. Isso, porque ao mesmo tempo que o aluno ali que tá na universidade vai trabalhar como professor, já tem uma chance ali de ter o primeiro contato dele, sem aquela cobrança de diretoria de ensino ou de uma escola particular que quer metas, né? Quer tantos alunos no vestibular. Score. Então é aquele negócio, né? Tipo, ajuda o pessoal mais vulnerável socialmente, ajuda o professor que tá ali no começo de carreira, já dá um encaminhamento. Então, assim, é só vantagem. É isso mesmo, Chus. Então, nessa questão, a gente falando do ensino crítico, cara, a gente tem que pensar o seguinte: o que é o ensino crítico? Bem, eu vou falar do meu ponto de vista de professor de história, tá ligado? Depois você dá uma palheta do que o professor de química, o professor de sociologia, né, vai falar sobre o que é esse ensino crítico. No meu caso, que é o professor de história, mano, a fita é a seguinte: criar um tempo histórico, uma temporalidade histórica. O que significa isso? Significa que as coisas não acontecem só por acontecer, né, não, Cláudio? Não, com certeza, Isso é uma coisa muito, muito recorrente, né, que a gente vê constantemente no ensino médio, no cursinho. É aquilo,
pô, você teve aula hoje de Egito. Aí, pá, os egípcios vieram até aqui, pá, desaparece egípcio da história e começa os gregos. É como se os egípcios tivessem sumido da face da terra. Foram os aliens. Colou Alexandre o Grande e acabou todo mundo, né? Sei lá, parece que o pessoal assiste muito History. O alien chegou no Egito, pá, sumiu, abduziu todo mundo, como é grego. Pá, gregos... Pegou pesado, hein? Comparar o ensino público é ruim. Com History, né, mano? Caralho. Não, é porque é assim que parece, pô. Aí, pá, grego apareceu na Terra. Pá, sumiu o grego do mapa, assim, a gente só vê romano. Depois... Brotou da terra, né? Nasceu da forquilha da árvore e sumiu do mesmo jeito que nasceu. E já era. Mas então, o problema não é do ensino público não, Churros. A fita é que o ensino privado faz a mesma coisa, mano. Ou seja, é decoreba, entendeu? Por quê? Porque essa é uma história que a gente estudava o quê? No século XIX? Mais ou menos, por aí, né? É uma história que a gente chama de história positivista, mano. Hoje em dia a história aborda... Joga no Google também aí, ó. Joga no Google. Eu não vou explicar positivismo, não. E vocês vão precisar pro vestibular. Fica a dica. Mas então, essa história positivista a gente deixou pra trás. Por exemplo, a história dos grandes acontecimentos, a história dos grandes heróis, ela acontece ainda. A gente ainda faz história sobre essas coisas. Só que agora a gente faz história sobre um monte de outras coisas. A gente faz a macro história, que é a história do grande, do geral, que abarca muita coisa, ou muito tempo, e a gente faz a micro história, que é a história local, ou que estuda um curto período de tempo. Pra que serve diabos isso? Vamos lá então. Isso serve pra que Satanás serve isso? What the hells? Então, daí pode ser, sei lá, Hades, Loki, escolha o seu panteão. Mas a questão é a seguinte, pra que serve isso? Isso serve para que a gente comece a identificar nos acontecimentos históricos as particularidades que estão dentro da história. Tá? Bonito, hein? Pô, eu mando muito, rapaz, tá ligado? Mas é aquela questão. Por exemplo, sabia que existe uma galera que estuda a história do banho, por exemplo? Do banho? Que é uma matéria... Você tratou na sua matéria, né? Tratei, falei, começa pelo braço, depois você limpa a perna. Sim. Ratimbu é lava uma mão, lava outra. Um guiazinho de como tomar banho, né? Meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. Não, é uma matéria que nosso querido Cléo escreveu, tá lá no site, vocês leiam depois, é interessante pra caramba. Merchandising pessoal, o site é www.apalavra-no-ar.com.br. Vai, Kimba! Merchandising! Então, a questão é a seguinte... Pra que serve estudar a história do banho, por exemplo? Serve porque com a história do banho a gente vai aprender a analisar uma série de heranças que uma sociedade, um determinado povo sofreu. Com certeza. Sim. Por exemplo, a gente toma banho todo dia por quê? Primeiro, porque a gente tá em um país tropical que tem muita água. Sim. Tá? Geografia aí com nós. É muito quente, né? É quente pra caramba. Estamos entrando no verão aqui. Hoje pelo menos tá um calor, mano. Pedindo mais uma cerveja, porque mais acabou. 3, né? Ah. Mas vamos lá, continuando. A fita é que... Inesita Barroso nessa zona. Marvada da pinga que eu me atrapalho. Eu não sei. Eu só fui no ânimo. Mas então, essa questão do banho, ela vai falar que nós somos descendentes de um povo que sempre tomou banho, culturalmente. Ou seja, influência indígena. São os nossos queridos indígenas. Porque português não gostava de tomar português banho. não, vamos expandir. Europeu, mano. Europeu, né? Pra eles havia aquele mito na época, na Idade Média lá, que o banho tirava a sua proteção contra os demônios. Divina! Tirava a proteção divina e você ficava exposto ao trem ruim, né? É mesmo? É mesmo. Nossa, se eu soubesse disso quando tinha 7 anos, eu ficava uma semana. Desculpa, né, mano? Por isso que criança precisa ir pro banho na base do chinelo, né? Porque já tem um demônio no corpo. É nada, tá? É proteção divina. É proteção divina. É a sociedade querendo tirar Deus do coração da criança. Entendeu? Mas bem, vamos lá. Isso é uma das interpretações. Outra interpretação histórica seria que no norte europeu é muito frio.
Sim, então não tem como, mano. Você não tem água aquecida, tá ligado? Você vai tomar banho a menos 5 graus, mas nem a porra, tá ligado? Mas nem que me paguem. Mas nem que me paguem, tá ligado? Agora, no sul, por exemplo, no caso de Portugal e Espanha, tem muito pouca água. A não ser perto dos grandes rios, tem muito pouca água. Então não se criou uma tradição cultural para o banho. E daí firmeza, fica pelo banho? Não, isso também a gente vai entender como é que certas doenças se desenvolveram. Sim, a história da higiene. Sim, por exemplo, vocês estão ligados que a peste negra, vocês estão ligados, né? A peste negra que matou uma galera. Se não sabe, procure que cai no vestibular também. Então, a peste negra, a gripe espanhola, que matou uma galera na Espanha, matou uma galera, por quê? Porque a galera não tinha práticas de higiene. Entendeu? E outra questão, a igreja católica na época, que era quem dominava as mentalidades da época, o poder espiritual, né? O poder espiritual condenou os gatinhos, tá ligado? Os gatinhos fofinhos. Condenaram os gatinhos, falando que os gatinhos eram os animais de estimação das bruxas. Então, até eles... hoje, né, tem a superstição do gato preto. Sim. Então, além da caça às bruxas, você teve uma caça aos gatos. Muito grande por toda a Europa. Ou seja, mataram uma pá de gato. O que gato costuma caçar? Rato. Quem transmite a gripe espanhola? Rato. A população de ratos explodiu. E daí a gente entende historicamente por que teve um surto de gripe espanhola na Europa. Caramba, que aula, hein? Entendeu? Rapaz, eu vou bater palma agora. Uhul. Cadê a plateia de plantão? Cadê a plateia? A plateia dormiu. A plateia já era. Game over. Nossa senhora. Se você ainda está nos ouvindo, vamos lá que ainda não acabou, tá? Ânimo aí. A gente jura que daqui a pouco a gente termina. Mais umas 2 horas. Professor de história prolixo mesmo, né? A gente não consegue. A gente ama o que a gente faz. Então, a questão é a seguinte. Dentro desse conhecimento histórico que a gente quer passar, a gente procura tentar o quê? Conhecimento crítico dentro dele. A história, não é que a história não serve pra nada, muito pelo contrário, ela serve pra muita coisa. Pra gente entender como as coisas funcionaram, a gente precisa de conhecimento crítico. Não é conhecimento só por decorar, não. É como aconteceu, por que aconteceu, o que isso gerou. E daí a gente começa a entender o movimento histórico. Por exemplo, se uma coisa acontece em um determinado ponto, ele vai influenciar outros pontos. É que nem uma gota d'água, sabe? Quando uma gota d'água cai, as ondas vão se empurrando a água que está parada. E essa onda vai se espalhando. Na história é a mesma coisa. Uma coisa que acontece aqui pode influenciar outra lá do outro lado do mundo. É a teoria do caos. Olha. É a teoria do caos, mano. É muito gênio. Essa fera aí, meu! Mas bem, então no caso da história, falando bem basicamente, bem básico do básico mesmo, eu posso perder horas falando sobre isso, mas não vou, por respeito a vocês. Vou passar a palavra... Aos tímpanos alheios. Sim, vou passar a palavra pro exemplo do Cairo na química, né? Mas não? você tá afim de me chamar de Cairo mesmo. Pô. Não, tá nem minha mãe me chama assim. Somente chama de churros? Caralho! Aí sim! Pra você ver, né? Pô, você não tem moral nenhum. Zero, né? Zero. Mas vamos lá, né? Aí você pensa assim, não, esse negócio de conhecimento crítico é coisa de história, é coisa de humanas, é coisa de esquerda. Não, gente, isso é coisa do conhecimento, porque conhecimento não é só você decorar o negócio, você precisa relacionar, você precisa aplicar. E não existe ciência aplicada mais abrangente, né, que é tanto ciências exatas quanto ciências naturais e aí blá blá blá, tá? Como a química. Por exemplo, vou pegar só um exemplo assim, que é a ideia. A gente vai falar sobre ligações de átomos, reações químicas, e a gente pode chegar e pegar um exemplo que muita gente popular, muita gente mais simples vai saber, que é, por exemplo, fazer o sabão a partir da gordura, reaproveitando o óleo. É uma reação química, você joga ali sua soda cáustica, seu etanol, faz uma misturinha bacana e essas substâncias reagem transformando-se na glicerina, né? Pra quem já assistiu o filme Clube da Luta, tá aí a sugestão. Se não assistiu, vai ver agora, porque você tá perdendo seu tempo.
Mas é óbvio, a gente vai falar, por exemplo, em química de hidrocarbonetos. Para quem não sabe, hidrocarboneto é a substância que compõe o petróleo, né? Que é um material muito importante para nossa geopolítica, para nossa sociedade como um todo, para nossa economia, né? Os derivados de petróleo estão em todos os lugares aí, plástico, isopor, gasolina, enfim. Só que não adianta a gente simplesmente falar o que é hidrocarboneto sem contextualizar isso, né? Dá pra gente falar um monte, atrelar isso, dá pra usar a ideia da interdisciplinaridade. Eu posso somar a química com a história, com a matemática. Porque é que nem o Cairo acabou de falar, né? O Cairo não, o Churros acabou de falar. Ele insiste. Eu tô insistindo. Rapaz. Mas é que nem o Churros acabou de falar. O conhecimento crítico tá ligado àquelas coisas que a gente já sabe. Vocês percebem isso? A gente já sabe. Por exemplo, muita gente sabe fazer sabão. Só não sabe como é que essa reação química acontece. Muita gente utiliza teoria, né? Materiais químicos o dia inteiro. Aliás, a gente utiliza material químico pra tudo. Pega seu chinelo, tudo. Tudo é químico. Só que a gente não sabe como isso funciona. É que colocaram na cabeça do pessoal que química é coisa tóxica, né? Olha, cuidado com esse produto que é químico. O que não é químico, né? Tudo é químico, o que não é químico é fenômeno físico, pessoal, como o vento, por exemplo, que é movimento, né? Que aí física é basicamente e que a gente pode fazer uma análise química do vento também, porque o vento tá cheio de várias elementos químicos. O vento não é só ar, ele é uma mistura de vários elementos químicos. Sim, sim. E é isso, pessoal. Não, legal, gente. Bom, a gente falou um pouquinho aqui do que é cursinho popular. É óbvio que a gente não consegue falar exatamente de tudo, não sei qual cidade que você está agora nesse momento, mas como dissemos anteriormente, você pode procurar no Google e você vai ter acesso a essas informações com maior clareza, legal? Se existe um cursinho na sua cidade ou não. E galera, se tiverem qualquer tipo de dúvida, gente, vocês entrem nas nossas páginas, no Facebook, no Instagram, no Twitter, a gente tá como A Palavra no Ar. Seja @ palavra no ar ou hashtag a palavra no ar, vocês vão achar a gente, tá? E nosso site é www.apalavra-no-ar.com.br, tá? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, manda uma pergunta pra gente. Ah, mas eu não entendi direito isso. A gente tenta te explicar de alguma forma. Se tiver aquela sugestão também pra mandar, pessoal, aborda tal tema aí que eu tô com dificuldade. Aqui é tudo professor, a gente aborda. Perfeito, é. Tamo aí. Manda sugestão também, né? Lá a gente tem várias colunas, um disco todo dia, que você pode pedir um disco que você gosta, você quer que a gente fale um pouquinho mais. Tem a coluna de história, então se você quer saber de algo específico, manda pra gente, a gente também pode colocar. Games históricos, gente, vocês querem jogar joguinho histórico, me mandam um salve que eu tô manjando, tá ligado? Jogo jogo manja demais, né? Porra, perdi tanto tempo nisso. Devia estar estudando. Viradas, devia estar estudando, passei madrugada jogando e bebendo. Tá ligado? Mas então, além disso, gente, o nosso site é um site participativo. Quanto mais vocês participarem, melhor, tá ligado? Então, acompanha nosso site, vejam os temas, se tiverem ideia de tema também, fala com a gente. A gente quer muito a participação de vocês. Demorou? Por favor. Então, obrigado aí, galera. Eu vou me despedir de vocês, tá ligado? Então, falou aí, boa noite pra vocês. Vou passar a palavra pra galera se despedir aí. Falou do Kimba pra vocês, beijos. Beijos também do Cléo pra você, tudo de bom, a gente fica por aqui agora. Sinceramente, não é porque a gente quer não, é porque a gente já bebeu umas brejas aqui e você sabe, a natureza nos chama, não é mesmo? O bar vai fechar, tá ligado? Então, tem outras prioridades agora. Mas daqui a pouco a gente volta com mais podcasts pra vocês. Vocês também podem mandar as sugestões aí no nosso site, www.apalavra-no-ar.com.br. Estaremos aqui à sua disposição, legal? Agora, Cairo, desculpa, Churros. Até tu, Cléo. Até eu. Churros. Até tu, Cléus. Até tu, Cléus. Quem pegou a referência pegou, quem não pegou, perdeu. Caio Júlio César. É isso. Então eu fico com você agora. Fala pra gente o nosso bordão final aí, o tema. Vamos ao nosso lema, né? Alcoólatras do mundo, univos, porque a palavra está no bar. Cola com a gente, caralho. Valeu. Serve a breja, hein? E até a próxima, hein? É nóis, falou.